Eu espero que tudo esteja ocorrendo bem aí na live. Agradeço a presença de todos vocês e peço uma salva de palmas aqui para o Alexandre, para ele iniciar a palestra dele. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Então, é um prazer estar aqui no INPE, né, como a Johnson me trouxe aqui para São José dos Campos, e a gente sempre conhece o INPE, vê aqui, e é um prazer poder estar aqui colaborando e devolvendo um pouquinho do que a gente faz lá na indústria com vocês aqui. Bem, vamos dar início à nossa palestra. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente está alterando a trajetória da saúde da humanidade com ciência de dados lá na Johnson & Johnson. Né? Para só pontuar, todas as opiniões que eu venho professar aqui são minhas pessoais e não em nome da Johnson & Johnson. Então, quem sou eu? Bem, eu me chamo Alexandre Cansado Cardoso, sim, Cansado, com C cedilha, meu sobrenome, me chamem como vocês preferirem. Tá? Eu sou casado com a Juliana, né, há 7 anos, tenho um filhinho de 2 anos chamado Arthur, que já ama codar, então ele pega o meu teclado lá e vou codar, pai, vamos codar. Né? Então, já estou criando ele aqui no caminho. Faz 4 anos que eu e minha esposa nos mudamos aqui para São José dos Campos, o Arthur já é joseense, né? E há 4 anos que eu estou, né, cuidando do mundo, uma pessoa de cada vez, lá no time de ciência de dados da Johnson & Johnson. Como ele falou, toda a minha formação foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre nessa linha, no mestrado de modelagem computacional, sempre foi na linha de métodos estatísticos e inteligência artificial aplicada. Será um prazer me conectar com vocês. Segue ali o LinkedIn e as nossas hashtags do time de tecnologia da Johnson. Mas antes de eu falar um pouquinho, o Luan entrou em contato comigo. Alô? Perfeito. O Luan entrou em contato comigo e falou, cara, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que é a indústria, do que a Johnson está fazendo lá em inteligência artificial, ciência de dados, a área da saúde, né? Que aqui a gente está na área espacial. Mas, para a gente conseguir conversar um pouco disso, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre a Johnson, né? Porque muitas vezes a gente não conhece tanto a Johnson. Uma pergunta para vocês. Quando eu falo Johnson & Johnson, o que vocês pensam? Shampoo, fralda, vacina. A vacina, recentemente, ajudou as pessoas a terem um pouco de outras visões também do que a Johnson & Johnson. Tá? Mas a Johnson & Johnson é a maior empresa de saúde do mundo. Tá? E a gente tem 3 grandes empresas dentro dela. As 2 primeiras aqui é a Janssen e a Medtech. A Janssen seria o nosso braço farmacêutico, onde a gente faz a vacina, por exemplo, não só a do Covid, mas diversas outras vacinas também, e diversos remédios de alta complexidade. Então, diversos para cânceres muito sérios, algumas outras doenças de tratamento biológico. Né? Então, são sempre algumas doenças que afetam bastante a pessoa e são doenças de alta complexidade e, consequentemente, os medicamentos de alta complexidade. E também a parte de MedTech, que é a parte de dispositivos médicos. Então, que vai desde a sutura, então, provavelmente você fez alguma cirurgia, foi uma sutura nossa, né, até próteses, e aí eu sempre fico no exemplo de joelho, porque eu sou de TI, mas né, temos de todas as formas para a gente estar cuidando das pessoas. E a nossa terceira unidade de negócio é a unidade que era chamada de saúde do consumidor, mas agora está tendo um spin-off, tá? E vai se tornar uma nova empresa chamada Kenvue, exatamente com os mesmos fundamentos da Johnson, e é ela que vai ficar exatamente essas marcas que acaba que a maioria das pessoas associa como Johnson & Johnson, tipo o Johnson's Baby, o Tylenol e diversos outros equipamentos para o cuidado diário com a saúde. Então, a gente está nesse processo, e a atual Johnson, que vai se tornar a nova Johnson, vai ficar concentrada no negócio de farmacêutico e de medtech, e a gente entendeu que assim a gente vai conseguir cuidar melhor do nosso consumidor. Mesmo decisões corajosas como essa, que às vezes até mexe no nosso coração e no nosso emocional, a Johnson tem coragem de tomar. Porque assim a saúde do consumidor vai poder focar no cuidado diário com o consumidor, e a parte farmacêutica e médica vai poder focar nessa parte farmacêutica e médica, cada um com as diferentes regulações e princípios para a gente poder estar cuidando a cada dia dos nossos parceiros, dos nossos usuários, de cada um que cuida do nosso produto. E é assim que a Johnson fundamenta todas as decisões.
Quando a gente foi criado pelos irmãos Johnson, assim que iria abrir o capital da empresa, um dos fundadores, o Robert Wood Johnson, ele escreveu o que a Johnson acredita, o que é o nosso credo, o que nós cremos. Isso é o que nos guia a cada decisão, a cada dia. Então, o credo é dividido em 4 parágrafos, e ele começa que nós acreditamos que a nossa primeira responsabilidade são com os nossos usuários dos nossos produtos, pais, mães, crianças, enfermeiros, pacientes, médicos. Nesse primeiro parágrafo, a gente vai falar que a gente é responsável por cada um que utiliza os nossos produtos. No segundo parágrafo, a gente fala que a gente é responsável por cada um daqueles que colaboram e que vivem essa empresa, que fazem parte dessa família diariamente. No terceiro parágrafo, a gente fala que a gente é responsável com a nossa comunidade. Então, tanto com o meio ambiente que a gente está inserido, mas também com o meio social que a gente está inserido. E no quarto parágrafo, a gente também é responsável com aqueles que decidiram que investir no negócio de cuidar da saúde das pessoas. Ao invés de colocarem o foco, o investimento deles em outro lugar, eles decidiram que o melhor jeito de cuidar do mundo era isso. Então, também é justo que a gente dê para eles um retorno justo. Um pouquinho da nossa história. A gente começou lá em 1886, né, em New Brunswick, Nova Jersey, nos Estados Unidos, com os 3 irmãos Johnson, e já era uma empresa pioneira. Nessa época, estava começando a se falar que talvez existia uns micro-organismos que, se você não fizesse, por exemplo, uma cirurgia estérea, depois você podia morrer disso. E aí, esses 3 irmãos, eles acreditaram nessas evidências científicas, a ciência que estava começando a descobrir isso, e resolveram auxiliar. Então, começaram criaram a Johnson & Johnson com esses produtos estéreis. E, desde o início, já foi uma empresa inovadora também, né? Mais da metade das nossas funcionárias já eram mulheres, isso naquela época. Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem 2 escritórios principais, um escritório em São Paulo e os escritórios aqui dentro da fábrica, que é a maior fábrica da Johnson no mundo, que fica aqui, São José dos Campos, né? E é onde o time de TI fica sediado, principalmente. Então, a gente é híbrido, mas a gente tem a nossa sede principal aqui em São José. Também temos componentes em São Paulo e espalhados por alguns outros lugares do Brasil e da América Latina, né, como o time Johnson Latin America. E aqui tem umas fotinhas aqui do nosso pessoal. Esse aqui é o nosso escritório. E é muito maneiro lá, galera. Mas, além da Johnson, a gente também tem a Johnson & Johnson Technology, que é exatamente esse braço de tecnologia. Porque agora todas as empresas são empresas de tecnologias, e a Johnson não é diferente. Então, quem nós somos como uma empresa de tecnologia? A gente diz que, a cada dia, a nossa missão é ativar o melhor de cada um dos membros da nossa família para realizarem todo o seu potencial. E a gente faz isso tendo um mindset tecnológico, né, apropriando da sua carreira, da sua jornada, sendo um só time, né, sendo JJ Real Nice, porque é real nice ser JJ Technology, né, alinhando e confiando e botando aquele credo que guia, que fundamenta exatamente quem nós somos cada dia em prática em cada uma das nossas ações. Como o nosso CIO, Jim Swanson, falou uma vez, é com a tecnologia, e eu vou pegar especialmente a parte que ele fala ali de ciência de dados, que a gente vai conseguir realizar mais profundamente a nossa missão. Qual é essa missão? Que é exatamente encontrar melhores maneiras para ajudar as pessoas que a gente serve a salvar vidas. E aí a gente vai entrar propriamente no core aqui da nossa apresentação, que, conhecendo um pouquinho da Johnson, vou pedir para vocês, imagina um futuro onde as doenças são coisa do passado. E é para trazer esse futuro que a gente está trabalhando. Temos diversos exemplos aqui de aplicação de ciência de dados. Os exemplos da Kinview agora não estão mais na apresentação. A gente vai focar nos exemplos da Pharma e da Medtech. E também temos vários exemplos de diversos times globais, mas todos que eu trouxe aqui foram feitos aqui pelo time de Latam, né? Muitas pessoas, inclusive alguns até estagiários aqui que, né, ficam aqui em São José dos Campos. Então, para vocês terem um gostinho do que a gente faz lá. Vamos começar com o AskGIA, esse robozinho aí. Originalmente, o produto do AskGIA era um chatbot tradicional que já trouxe um grande benefício para os nossos representantes de venda. Então, o que tem? Sabe aquele cara da maletinha que vai no médico e aí você fica esperando ele, mas dá as amostras grátis lá? Então, normalmente da Johnson não tem, porque os nossos remédios são de alta complexidade, amostra grátis. Mas é isso, é um representante de vendas. A gente também chama muito de sales rep. Então, eles têm toda a jornada deles,
num tablet ali, todos os dashboards de controle, analytics e tal, mas às vezes eles têm dúvidas. E aí, para ajudar eles a resolver essas dúvidas, a gente criou o AskGIA, esse chatbot. Mas a gente começou a fazer alguns experimentos com a parte de IA generativa. Enquanto a gente estava fazendo esses experimentos, o ChatGPT veio e lançou. Então, a gente simplesmente já mudou a rota e viemos utilizar já o ChatGPT. Então, aqui está um exemplo. Tá? Por exemplo, ele fez a pergunta, quais são os sintomas do Trenfia, né? Então, o Trenfia é um dos nossos fármacos, e ali a gente já, utilizando a engine do GPT 3.5 e o Embeds do ADA2, a gente já consegue gerar toda essa resposta. Atualmente está apenas para o Trenfia, e a gente está rolloutando para todos os mercados de Latinoamérica, né? Então, português e espanhol. E também estamos começando a fazer a expansão para os demais medicamentos. Então, agora você já tem aquele impacto. Com a Generative AI, aquele texto ele consegue ser muito mais adaptável do que simplesmente o chatbot tradicional. E como que a gente treina isso? Basicamente, toda a informação que é ingestada ali dele é informação da bula do medicamento, informações de treinamentos internos, todos esses materiais que a gente tem relacionado ali. A gente faz todo um tratamento. Tá? Então, vai da parte do TextImage, vai todos, daquelas remoções de stop-word tradicional, criação dos vetores, clusterização dos textos, e todo esse preparo que é feito fora da engine da OpenAI mesmo, para a gente ter o texto mais bem enxuto, preparado e tratado com os critérios médicos, porque, afinal de contas, a gente não pode entregar para o ChatGPT ali com uma alucinação alta e ele simplesmente falar, não, quanto que é a posologia do Trenfia? Aí ele, não, dá o tonel inteiro ali para o cara que vai estar tudo certo. Não, ele não pode cometer esse erro. Então, a gente tem todos os cuidados, exatamente por ser dado médico, que vai estar influenciando na vida da pessoa, para tratar isso, para a gente conseguir bons resultados e que ele consiga gerar esses textos, mas mesmo sem poder dar uma grande variância, uma grande criatividade. Ele pode ter criatividade no texto, mas ele não pode ter criatividade na posologia do medicamento. Certo? É basicamente essa interface que está lá no tabletzinho, está no sitezinho também, e os nossos representantes de vendas têm acesso. Basicamente, na apresentação, eu vou mostrar inicialmente alguns casos, mais que a gente faz, ilustrando, e depois tem um caso que eu vou ir um pouco mais fundo, que eu acho que tem uma ilustração legal dos algoritmos que a gente utilizou, mas qualquer um que tenha dúvida sobre qualquer um deles, por favor, me procure, seja presencial ou seja online no LinkedIn, que vai ser um prazer estar apresentando um pouquinho mais. Senão eu ia ficar com um caso só a palestra inteira aqui. Algum outro que a gente tem, bem recente também, é o PSP Call Center. O que é esse PSP? É o Programa de Suporte ao Paciente. Imagina que a gente tem alguns medicamentos que eles são medicamentos de alta complexidade. Então, são tratamentos que a pessoa muitas vezes precisa de apoio. Imagina um tratamento de câncer. Não é algo simples você passar por um tratamento de câncer. Então, a Johnson tem um programa de suporte ao paciente. Esse programa não tem vínculo nenhum com a área comercial. Então, a única ideia é ajudar o paciente a superar esse tratamento, que pode ser bastante difícil. Então, tem alguns suportes, né? E, inclusive, alguns suportes de auxiliar, o enfermeiro vai lá auxiliar, como que ele faz a própria aplicação, dependendo do medicamento que é. E, para alguns desses medicamentos, inclusive o primeiro que a gente realizou, o ensaio do PSP, existe uma doença que existe alguns poucos medicamentos, Johnson e não Johnson, no mundo para aquele medicamento. Normalmente, ele tem uma duração de um tempo determinado, vamos falar 3 anos. E aí a pessoa, quando chega nesse ponto, como é um tratamento biológico, acabou esse tratamento, o médico vai acabar decidindo trocar o medicamento. E, assim, acabou os medicamentos, acabou. Os tratamentos que tem para dar uma qualidade de vida para a pessoa. Se a pessoa para o tratamento antes, por exemplo, ela queimou aquele medicamento. E mesmo que ela, depois, quando os sintomas voltarem a piorar, ela decida voltar o medicamento, aí já tem que trocar, muitas vezes. Então, assim, foi 2 anos, foi 3 anos de qualidade de vida que foi queimado, e a gente, como humanidade, ainda está descobrindo outros para tentar chegar lá antes que ela estoure todos que já tem. Então, assim, esse é um exemplo da criticidade disso. E, às vezes, é complicado. A pessoa mora no interior do Brasil, no interior de algum lugar, e tem que viajar para a capital, horas, para receber a aplicação. Então, também desanima. Esse é só um dos exemplos de como que esse programa age. Então, o médico cadastra o paciente no programa, então a gente consegue entrar em contato com esse paciente e dar todo o suporte, de psicológico a logístico, para esse paciente.
E aí, né, temos esse call center e a gente fez alguns estudos nesse call center. O primeiro estudo, exatamente no meio, foi a predição de dropout. Então, será que esse paciente vai desistir desse tratamento? Como que a gente vê isso pelos áudios da conversa dele com o nosso atendente antes, para a gente conseguir perceber isso e tomar alguma ação? Mandar um enfermeiro lá na casa dele, por exemplo, para auxiliar ele a não abandonar esse tratamento e ter esses benefícios por mais tempo. Mas, a partir dali, a gente conseguiu perceber algumas outras opções. Por exemplo, a gente tinha um áudio. Então, temos que fazer todo o tratamento de áudio. Quem que é o paciente? Quem que é o atendente? Onde tem momentos de silêncio? Então, todo um tratamento do áudio que a gente fez ali, e depois a gente fez a transcrição. Afinal de contas, o Machine Learning gosta de trabalhar, né, melhor com texto do que com o áudio do texto. E, a partir disso, a gente já teve alguns benefícios. Na própria transcrição, para entendimento, auditoria, a previsão de dropout, a gente começou a perceber algumas anomalias, alguns problemas, e permite à unidade de negócio conseguir tratar isso. E, inclusive, tem paciente que se ligava e aquele horário não atendia. E aí a gente conseguiu descobrir para alguns pacientes o melhor horário para a gente estar ligando. Então, pegando esse call center também, reorganizando no horário, porque não adianta nada, está todo mundo ligando 8 horas da manhã, se 8 horas da manhã está todo mundo trabalhando. Então, ninguém vai falar com ninguém. Então, ajustar esses horários. Mas o principal acabou que foi no resumo da chamada. Depois de falar a chamada, o atendente ele tem que fazer um resumo da chamada. E isso despende um grande tempo que ele poderia estar ligando para outro paciente. Tá? Então, assim, a gente a visão não é o lucro da empresa, essa parte é só cuidado com o paciente, mas ao a gente salvar tempo deste atendente, ele pode ligar para um próximo. Então, essa é a economia ali. E esses resumos eles podem ser utilizados para analytics depois e também podem ser utilizados para treinamento interno, entendimento. E aí tem lá o atendente fazendo seu resumo e a gente fez uma engine de IA generativa para criar esse resumo baseado no que ela estava escutando, né, no texto transcrito ali. Foi outra também. A gente estava criando, conseguimos criar, inclusive, para inglês, mas para português e espanhol tem aquela barreira da linguagem do volume de dados treinados. ChatGPT já lançou, e a gente pegou e usou também desses recursos, estão fazendo todo o treinamento, configuração, e sempre com aqueles cuidados. Nesse caso, ainda é um cuidado extra, porque essa conversa é uma conversa extremamente sensível. Então, tem poucas pessoas lá no time que podem ter acesso a ela, com um treinamento específico, e a gente faz toda a parte de anonimização, remoção de dado sensível. E como são doenças raras, às vezes o dado sensível não é só o nome da pessoa. Mas se eu tenho assim, a pessoa é de tal cidade, ok, provavelmente tem uma pessoa nessa cidade com essa doença. Então, também tem que conseguir. Tem todos os outros detalhes que a gente teve que criar algoritmos próprios para a identificação o mais cedo possível desses dados sensíveis. Mais um robozinho que a gente tem, sim. A gente gosta de uns robozinhos assim, é bem legal, torna a vida um pouco mais divertida. E principalmente comunica para a gente que não é técnico, não é da área de ciência de dados, um pouco o que é a inteligência artificial. Então, esse aí é a Rose. E o que é a Rose? A Rose ela é um robô preditor para bids. Bids é esse processo de você recebe a licitação, faz a proposta e depois tem a venda. Muitos pedidos que a Medical, no caso, recebe, são pedidos daquele jeito ali. Então, eu recebi um pedido de compra de um fio de sutura, e eu não vou dar de corajoso de ler o restante todo, certo? Mas o funcionário Johnson que recebe aquele pedido, ele tem que mapear aquilo ali num produto. Porque assim, você não vende aquela frase, você não licita aquela frase, você vende o produto. E cada um escreve de um jeito diferente. Basicamente, aquela experiência do atendente da farmácia lendo a receita de médico. É basicamente essa mesma experiência. Então, o que a gente pode fazer? Baseado no nosso dado histórico, a gente aprende cada uma dessas palavras e consegue prever qual é esse nosso produto. Para isso, nada de muito secreto, utilizamos os algoritmos clássicos, LightGBM, XGBoost, e todo o tratamento de NLP, realizado antes, então Count2Vec, Embeds. Mas a gente fez isso aqui em duas fases. A primeira fase a gente preveu o minor. O minor seria a família de produtos. Então, basicamente, ali a gente conseguiu, pela frase, que descobriu que a gente estava vendendo um fio de círculo cilíndrico. Certo? E, a partir daí, o nosso funcionário ele já consegue receber a nossa licitação, ele já recebe na própria carinha dele, ali, do software que ele usa, o Salesforce tudo integrado, a recomendação de quais são aqueles produtos que foram pedidos naquele pedido de licitação. Mas, né, vocês podem ver que as métricas aqui, a gente conseguiu métricas muito boas, ainda mais com um problema de texto, um ROC de 92, por exemplo.
Mas a gente queria um pouco além. Porque depois dele entender o minor, ele tinha que conseguir especificar exatamente qual é o SKU. SKU é exatamente o itemzinho mesmo. Então, você pode falar assim, ó, é um parafuso Phillips. Não, é um parafuso Phillips de tanto de diâmetro e tal. Tá? Então, indo para SKU, a gente começou a ter um problema. Todas aquelas partes vermelhas do slide anterior ali, são palavras de pouca ocorrência, mas são as palavras que especificam o SKU. Então, para isso, a gente teve que fazer um data augmentation. Certo? E como que foi feito esse data augmentation? Basicamente, para os dados históricos que já tinha, aquelas palavras de menor ocorrência, a gente substituiu elas aleatoriamente, então tinha hora que elas ficavam, tinha hora que não, exatamente pelo termo que a gente estava, pelo termo a ser previsto, né? Então, pelo tipo de fio. Basicamente, o que a gente fez com isso? Aquele termo que tinha hora que está escrito de um jeito, tinha hora que está escrito de outro jeito, que especifica o SKU, em algumas das amostras, então, a gente acabou colocando exatamente o nosso termo padronizado. E como ela está misturada, porque foi substituição randômica, aí o algoritmo, com essa quantidade maior de dados, conseguiu aprender. E, para isso também, a gente lançou mão do Amazon Comprehend dentro da suíte do DataQ. Então, tem coisa que a gente faz em Python puro, tem coisa que a gente usa ferramentas como DataQ, tem coisa que a gente faz o nosso próprio código, tem coisa que a gente usa OpenAI, ou Amazon Comprehend, exatamente para aquilo que vai conseguir o melhor resultado para a gente poder estar cuidando das pessoas. E exatamente com essa engine, utilizando o modelo já pré-treinado do Comprehend, que já avança um pedaço no complemento de textos e de textos médicos, a gente conseguiu alcançar, e isso está sendo lançado agora. Nessas semanas aqui, a gente está levando exatamente o SKU para a gente conseguir mais exatamente o que foi pedido e agilizar esse processo. Outro projeto que a gente tem, que na verdade são dois, mas eles são interligados, é o PDP e o MWrite. O PDP, primeiro, o que é? É um problema de forecast. A gente realiza diversas cirurgias, então, em toda a Latinoamérica, em todo o Brasil. E para realizar essas cirurgias, a gente precisa daqueles equipamentos cirúrgicos. Então, esse aqui é um problema que a gente fez para a Depuy, que é a parte de próteses da Johnson. Então, imagina que você tem um problema no joelho, e é o que eu falei. Para mim, a única que existe de exemplo é a de joelho. O restante, eu não tenho estômago para pensar. Então, você teve um problema no joelho e você precisa fazer cirurgia do joelho. Aí o médico vai lá, agenda essa cirurgia, faz tudo certinho, mas na hora que chega lá, você já tomou anestesia, já fez todos os procedimentos, aí ele vira para o lado, a prótese, não tem, não chegou, não tem prótese, não pode acontecer isso. Tá? E para a gente conseguir atender o nosso paciente, atender o nosso médico, né, como o nosso credo fala, nossa responsabilidade com o paciente que está ali na mesa, com o médico também, que precisa do equipamento para trabalhar, com a enfermeira que está auxiliando aquele médico, com a família que está esperando aquele paciente, com o filho dele que está querendo jogar bola com ele assim que ele se recuperar. Então, a gente precisa estar com essa prótese disponível no lugar onde ela vai ser necessitada. E o PDP ele vem exatamente nessa linha. Ele faz um forecast, então, baseado em todo o dado histórico, a gente faz a previsão de série temporal de quantos que a gente vai ter de demanda de cada uma das cirurgias em cada um dos nossos stocking points espalhados no Brasil, na Colômbia, no Chile, em cada um dos lugares. São processos lentos, porque todos esses equipamentos eles têm toda uma regulação das agências tipo Anvisa e tal, não é coisa que você fala, não, esqueci, vou ali na farmácia da esquina e pego ali o que está faltando. Então, a gente faz em lags de 1 ano, 6 meses, normalmente, e tem até previsões um pouquinho maiores. E, basicamente, a nossa estratégia aqui, a gente parte de forecast, a gente faz em R, a gente executa 25 algoritmos diferentes, e, basicamente, a gente criou um próprio AutoML ali, orquestrado em Python, com um banco de PostgreSQL. E a gente consegue fazer todo esse forecast para dizer, no stocking point de São Paulo, vão ter a demanda de 50 cirurgias de joelho, tipo tal. Mas aí tem um detalhe, e isso é muito engraçado quando você vê as séries. Você tem a cirurgia, aí você tem, por exemplo, a série temporal crescendo em cirurgia de joelho. Mas o parafusinho utilizado lá para prender aquela prótese, você vê ele caindo. Aí você fala, cara, como assim? Como assim? Eu tenho duas séries, que teoricamente uma é uma explosão, é uma granularidade da outra caindo.
mas porque o médico ele recebe o kit, mas ele decide pelo tamanho da pessoa que está ali na mesa dele na hora. Ele mede o parafusinho e vê, é esse aqui. Ele tem as várias opções lá para ele. Então, sei lá, calhou de que ele não estava precisando exatamente daquele tamanho, mas ele tem que estar no kit, porque se ele também não tiver no kit, e aí é exatamente você que era do tamanho que precisava. Então, tem que estar formado lá. Então, a gente acaba tendo que ter essas várias granularidades. Que nem eu falei ali do minor e do SKU no programa anterior, é a mesma ideia. Então, a gente tem o major, né, a gente tem a cirurgia, a gente tem os níveis intermediários, similares ao minor, e a gente tem o próprio nível do SKU, que é o parafusinho. Então, esse forecast ele tem que ser feito tanto para a cirurgia de joelho, quanto para o parafusinho XPTO 12364. Que vai ser levado naquela cirurgia, para a gente ter o estoque, a gente conseguir montar os kits e conseguir estar atendendo a necessidade de cada uma das pessoas que precisam do nosso serviço. Então, por mais que em treinamento a gente utilize outros erros também, mas é importante a gente comunicar com o negócio. Né? Então, o MAPE ali a gente conseguiu, tanto para o nível de procedimentos, que são cirurgias, quanto para o nível de SKU, né? Uma redução ali de 60% para 30% no caso do Brasil aqui. Certo? E os outros países foi bem similar. Mas o interessante desse caso é que o PDP ele não para ali. Porque, ok, agora eu sei a minha demanda, né, em cada um dos meus stocking points. Mas aí entra o MRite. Então, temos ali cada uma daquelas próteses ali, e ali eu sei a minha demanda nas minhas casinhas ali, nos meus stocking points. Mas não adianta nada eu saber e não disponibilizar naquele stocking point exatamente o kit cirúrgico que eu preciso que esteja lá. Então, eu sei aqui que eu vou ter 50 cirurgias em São Paulo, mas meus kits todos estão lá em Recife. Então, vai demorar um pouquinho para eu trazer. E a de joelho, talvez possa esperar. Existem outras que têm, né, de trauma, por exemplo, são cirurgias imediatas que têm que acontecer. E o MRite vem exatamente ali. Então, ele é um otimizador. Então, a parte de pesquisa operacional, otimização matemática que a gente utiliza aqui, ele vai ser um alocador de kits cirúrgicos. Então, baseado nessa predição que a gente recebe do PDP e no nosso inventário de como que a gente tem no país, ele vai decidir tal kit você vai colocar em tal stocking point, de tal data, depois você vai mover para esse stocking point, a gente já vai encomendar, né, da fábrica da Johnson mais novos, que tem que passar por todo o processo regulatório de 6 meses, 1 ano, para a gente poder ter eles disponível aqui. Esses aqui já não são mais utilizados, não são equipamentos mais antigos, então esse aqui você já pode marcar para descarte. Não é descarte imediato, tem todo um processo da Anvisa também para a gente poder fazer esse descarte. Então, você libera o seu armazém para poder, né, colocar com outros mais modernos que vão ser utilizados. E tudo isso numa interfacezinha para o nosso planejador, né, para a pessoa de administração ali que faz isso. Eu trouxe só um pedacinho do modelo, esse aqui não é o modelo inteiro de longe, o modelo é bem maior do que isso aqui, mas é porque eu queria ressaltar o parâmetro W da nossa função objetivo, então aquele Wzão grandão ali. Primeira vez que a gente fez um rascunhão do modelo, né, só o time de ciências de dados para ver, será que é possível a gente fazer esse projeto? A gente fez o rascunhão e colocou lá e a gente mostrou para o pessoal do business. E eles falaram, não, mas eu não posso utilizar isso aqui. Porque, basicamente, a gente fez o óbvio. Né? Eu vou otimizar aqui de forma que eu consiga obter mais lucro. Né? Atender cirurgias que me dão mais lucro. Ele falou, não, mas isso é contra o credo. A gente não faz cirurgia só para ter lucro. Porque, às vezes, um equipamento, então, imagina, tem uma furadeira que ela pode ser usada em várias cirurgias. Ela vai ser utilizada numa cirurgia que é muito cara. Então, se eu fizer essa cirurgia, eu tenho mais lucro. Mas se eu não fizesse essa cirurgia, ao mesmo tempo eu fizesse mais 3 outras cirurgias, e a Johnson faz algumas cirurgias que dão prejuízo, simplesmente para a gente atender o nosso credo, o nosso propósito, cuidar das pessoas, eu atenderia 3 pessoas. Mas também, se eu só fizer a cirurgia que dá prejuízo, a gente vai à falência, e não consigo atender mais ninguém. Então, como que a gente ia botar dentro de um modelo matemático o parâmetro que a gente começou a chamar de parâmetro do credo? Quanto que eu vou atender mais a quantidade de pessoas, a quantidade de cirurgias, e quanto que eu vou atender mais o lucro para, inclusive, ser sustentável aquele processo. Então, basicamente, o que o planejador faz, ele tem aquele parâmetro que ele seta ali, tem alguns escalas, então, de 0 a 100%, e ele roda o nosso cenário em todos esses parâmetros. E aí a gente tem exatamente o que vai acontecer em todos esses cenários para ele. Então, ele consegue se preparar para os piores casos de ambos os lados e consegue tomar a decisão junto com toda a equipe, todo o board. Então, a inteligência artificial aqui não está para substituir, ela é exatamente para auxiliar o ser humano a fazer o trabalho dele, o
cuidar das pessoas. Então, a gente está aqui exatamente dando essa informação para as tomadas de decisões que são sempre de acordo com o credo. Alguns resultados que a gente teve aqui, então, otimização ali da parte de vendas, né? Então, só no Brasil, no primeiro ano, a gente já economizou 62%, no segundo, 35%, em cima já dos 62% de economia. Na Colômbia também tivemos resultados bem similares, certo? Então, foi um que gerou bastante impacto. Isso aqui em cifras é mais interessante ainda. Nessa linha de otimização matemática também, a gente tem um outro produto que inclusive, estou desenvolvendo no momento, que é o Inventory Studio. Também a nossa responsabilidade é ter cadeias de suprimento que são mais sustentáveis. Imagina todo o desperdício que a gente tem, desde a hora que a gente encomenda a matéria-prima até a hora que está entregue ali dentro do hospital para a pessoa um produto. Nesse caso aqui também da Medical. A gente pode otimizar essa cadeia. Vamos usar só um exemplozinho aqui. Então, eu tenho o meu estoque de matéria-prima, eu fabrico, aí eu gero o meu estoque de produto acabado, depois passa para a próxima etapa, para o próximo stocking point, aí depois manda para os Estados Unidos, aí depois manda para o Brasil, aí manda para a região do Brasil, até chegar, né, onde vai ser utilizado. A gente tem basicamente três estratégias. Uma que é faça o melhor que você pode, e é isso aí, né? O outro que é a gente aplicar a otimização de cada uma das etapas, que a gente chama de SEIO, que é a Single Echelon Inventory Optimization, que seria desse escalão, de cada escalão a gente optimiza por si só. Então, aquele armazém ele vai funcionar da melhor forma, aquela fábrica vai funcionar da forma mais enxuta possível. Isso a gente está demandando menos recursos da natureza, né, tanto para a fabricação de coisas que vão ficar estocadas, quanto para o armazenamento. E a outra estratégia que a gente faz é a Multi-Echelon Inventory Optimization. A gente olha para o processo como um todo. Porque, imagina, eu tenho que ter um service level, um tamanho de estoque que eu vou atender a minha próxima etapa de produção. Porque se o armazém pedir e eu não tiver, aí eu vou negar aquele produto que eu acabei de fabricar ali. Então, eu tenho que, no final da minha linha de produção, eu tenho que ter um estoque mínimo para atender a minha próxima etapa. Gente, mas é tudo a mesma empresa. Então, a gente pode pensar tudo como uma coisa única, e essa gordurinha, que não precisa ter gordurinha em cima de gordurinha, em cima de gordurinha, que leva a uma obesidade de processo, mas a gente pode ter um processo mais enxuto do início ao fim, porque o meu último estágio ele já foi otimizado, sabendo, né, junto com o meu primeiro estágio. Então, a gente já consegue botar tudo ali de acordo com a minha demanda lá da ponta, né, e as minhas necessidades de cada um do processo. Então, é um processo também de otimização de longo prazo, afinal de contas, tem a cadeira produtiva mundial inteira, para alguns produtos aqui. Né, então, tem a agência regulatória de cada um dos países, você tem, né, toda a parte de fabricação e armazenamento e envio para cada lugar, e aí a gente tem a parte do meio. Um dado interessante que a gente já obteve nos nossos dados preliminares é que com, né, o SEIO a gente teria 15% de economia de inventário, e aí com o meio a gente fica com 26% de economia de inventário. Isso são 26% menos que a gente está exigindo do planeta para obter o mesmo resultado, cuidar das mesmas pessoas. Indo um pouquinho agora para aquele caso, que eu falei que eu vou um pouquinho mais de detalhe, a gente tem um que é o Next Best Action. Ele tem diversos módulos que eu vou entrar em contato é o Best Content, então que seria a próxima melhor ação. E, no caso, a próxima melhor ação relacionada a conteúdo. Sim, o nome é maneiraço, é NBA, todo mundo que entra no projeto já gosta, a primeira vez que bate ali o nome. E lembra daquele representante de vendas que eu falei lá no início? Então, imagina a vida dele agora também, aqui na Janssen, ele pega e faz a visita para o médico. Deixando bem claro que existem dois tipos de pessoas que fazem visita para o médico. Tem o Sales Rep, que é o representante de vendas, e a gente tem o MSL, que é um representante médico. O MSL ele não tem interesse comercial nenhum, ele é um médico, um doutorando em medicina, que vai discutir o tratamento de forma técnica, apenas aquele tratamento ali com o médico. Ele não tem nenhum interesse comercial. O Sales Rep, sim, ele vai apresentar o produto, mas como que a gente fala aqui na Johnson? Eu gosto de usar bastante disso. Se a gente vai vender mais ou menos, não é exatamente o representante que faz ali. Ele vai apresentar o nosso produto de forma mais honesta possível para que o médico compreenda a eficácia e a atuação daquele produto,
E aí ele possa ver os pacientes que ele tem, que aquele medicamento é adequado para cuidar daquele paciente. Né? Ah, mas eu quero ter o medicamento que vai ser mais adequado. Ok, isso a gente também ajuda o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento. Mas ali ele tem que apresentar o que é, inclusive para o médico saber, esse medicamento não é adequado para esse caso. Não usa. Não usa porque não vai fazer bem para o paciente, não usa porque você precisa ter essa informação para fazer o seu trabalho de médico, e não usa também porque não vai adiantar nada. Ok, eu tratei aquele paciente e depois, tipo, ok, meu medicamento não auxiliou a salvar a vida. Não adiantou de nada, não é o propósito da Johnson. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os nossos conteúdos já pré-aprovados. O que são esses conteúdos? Basicamente, a maioria deles é artigo científico. Então, mesmo o representante de venda ele vai trabalhar muito com esse artigo científico que trabalha naquela molécula. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu vou trazer, é o medicamento, né, da Linve, que é a molécula da daratumumab, que é para mieloma múltiplo. Então, é um tipo muito severo de câncer. A gente tem vários desses artigos, vários desses conteúdos que já foram aprovados, né, e criados que os nossos representantes de vendas podem comunicar aos médicos. Mas tem uns que nunca são falados. Então, a gente basicamente pegou 90%, acabou virando 91% ali, dos conteúdos que são falados 91% das vezes. Né? Com esse corte, a gente bate na análise histórica de todas as visitas que foram feitas perante quanto que teve aumento ou não aumento de prescrição, sendo que o não aumento pode ser a estabilidade ou o decréscimo. E aí a gente consegue ver ali, por exemplo, naquelas chaves ali, teve uma visita e depois na outra visita teve um aumento. O que foi falado ali que ajudou o médico a compreender melhor aquele conteúdo e calhou dele também ter aqueles pacientes que ele acabou utilizando, prescrevendo mais o medicamento. Ou no caso do decréscimo. Sim, a gente está sujeito a um pouco de sorte. Calhou que ele não tem... Apareceu menos pacientes de mieloma múltiplo do tipo que o daratumumab é utilizado. Sim, a gente tem essa incerteza. Mas a gente pode ficar travado nessa incerteza ou a gente pode avançar e tentar, né, como a gente sempre diz, nenhum modelo é perfeito, mas diversos deles são úteis. Então, para cada médico, né, para cada HCP, a gente tem o perfil dele e temos cada um dos conteúdos que foi falado e o resultado, se houve aumento ou não da prescrição. Sendo que isso também só é informado de forma que o médico informa voluntariamente, né? Nunca falando quem é o paciente, mas ele pode informar, sim, agora eu estou prescrevendo para 3 ou não, agora eu não estou prescrevendo. É a única forma que a gente tem essa informação e ele tem total liberdade de não compartilhar com a gente. A gente tem uma pergunta, que é o que eu vou falar para o médico. Mas, para responder a gente basicamente utiliza duas estruturas de IA. A primeira delas é um classificador, né? Aqui, então, a gente fez o Machine Learning, o LightGBM foi o nosso campeão. A gente conseguiu ali uns 70% de ROC-AUC, utilizando tanto o conteúdo quanto o perfil, né? Sem a parte do perfil dava 58 e o nosso Golden Standard ali de 49 para comparação. Pensando que é um dado altamente... a gente acaba tendo muito pouco dados, isso é bem comum em área de saúde. Na verdade, a gente tem um lake gigante com teradados e na hora que você faz o filtro ali pelas visitas e a parte que é confiável, você vira um problema de poucos dados e desbalanceado. E uma parte muito importante que eu trouxe aqui, essa chapa value curve aqui para ilustrar, é que a gente tem toda a parte da Johnson ali, a parte de ethical IA muito forte. Não basta eu dizer para você, fale de tal conteúdo, mas eu tenho que conseguir também falar por que fale de tal conteúdo. Afinal de contas, a gente não quer perpetuar preconceitos nos dados e é a vida da pessoa. Então, não, fala de tal conteúdo. Aí eu falei isso por uma coisa que eu não consigo explicar, que talvez está perpetuando algum preconceito, e eu simplesmente estou perpetuando uma injustiça ética. Não, a gente está na área... Em machine learning, acho que está se abrindo a área para pensar isso sempre, mas dentro da área da saúde está muito direto o nosso contato com a vida das pessoas. Então, a gente tem ali, teve alguns dados interessantes que a gente passou para o business, que ajudou a gente, inclusive, ao business entender o valor. A gente falou, esse conteúdo aqui, sempre quando você fala, não diminui prescrição. Aí a gente falou com o business, né, passou esse insight para isso, teve alguns outros que foram insights novos, mas esse eu gosto de ilustrar porque inteligência artificial é confiável, não é só aquela caixa preta que dá medo. A gente descobriu exatamente o que ele sabe. Então, é um tipo de tratamento que é feito que realmente a penetração nesse mercado ela é bem baixa.
Então, ele descobriu, realmente, vocês descobriram aquilo que, basicamente, eu tenho que ensinar para um representante de vendas novo que venha trabalhar comigo. Então, auxilia a gente a entender, auxilia a dar confiança para quem vai usar o nosso trabalho e auxilia a gente a prever problemas éticos. Mas, com essa parte do algoritmo, qual pergunta que eu consigo responder? Eu estou respondendo a minha pergunta original, que é, o que eu devo falar com os médicos? Não. Eu estou respondendo, se eu falar tal coisa, então, se a gente der a entrada para ele de uma sequência de conteúdos que a gente vai falar durante o trimestre, ele consegue me falar, vai aumentar ou não vai aumentar. Então, por enquanto, eu só respondo a pergunta, dado algo, aumenta ou não. Mas a nossa pergunta original ainda é o que eu devo falar. E, para isso, a gente fez algo bem interessante. A gente utilizou uma otimização. Então, a gente criou um simulador. O simulador, basicamente, é um otimizador meteorístico, um algoritmo genético, tá? Que ele vai testar uma população de combinações de conteúdo diferentes. E, baseado nessa população de combinação de conteúdo, qual que é a nossa função de fitness, objetivo? É minimizar a probabilidade de não aumentar, ou seja, é maximizar a probabilidade de aumentar. Tá? E aí a gente trabalha exatamente com percentual, para não, né, por mais que a classificação, a gente pega ali o predict proba, trabalha ali com o percentual para a gente ter esse valor real que auxilia a gente melhorar de pouquinho em pouquinho a nossa população, até chegar numa combinação de conteúdo, né, que vai dar uma solução ótima. A gente não apresenta só uma solução, a gente apresenta 3, 5 ou 10, depende do que o sales rep gosta também, porque a gente acredita que o conhecimento dele, ele que está ali sentado na frente do médico, tomou café com o médico, que conversou com o médico, né, conhece ele há anos, também tem um conhecimento que não está embutido no dado. Então, a gente dá algumas recomendações, e ele, a partir daquelas recomendações, pode ter insights exatamente daquilo que ele precisa falar com o médico, aquele médico, naquele perfil, baseado em outros similares, está precisando ouvir, possa ter de dúvida. Então, a gente paralelizou isso aqui, basicamente, numa máquina bem simples, não precisamos de nada muito parrudo, a gente conseguiu rodar para cada indivíduo, né, em 5 minutos. Então, a gente consegue também, como está por core, então, cada um HCP a gente conseguiria paralelizar quanto quisesse, mas nessa versão já está rodando no final de semana, basicamente ele precisa de dados por um trimestre, então a gente está com uma folga bem grande, até se ele quiser rodar toda semana, roda ali, a gente põe na sexta, na segunda já está disponível. Tá? E aí a parte mais detalhada é que quando a gente faz a combinação de dois indivíduos dessa população, a gente pode ter uma soma de conteúdos que dá mais do que 100%. E ninguém vai conseguir falar mais do que 100% no trimestre com alguém. Então, a gente teve que fazer uma normalização durante. Então, logo depois que a gente tem o crossover, que tem a geração dos novos indivíduos, a gente temos duas normalizações. Acabei que a gente ficou, por fim, com a divisão pela soma, mas o softmax também, a gente pega a coisa lá de machine learning e utiliza aqui. Por quê? Feito a combinação, ok, eu tenho ali a proporção do que a gente descobriu que seria interessante falar de cada um dos conteúdos, mas ela está dando mais de 100%. Então, se eu divido pela soma, eu pego e seto todo mundo para 100% de novo, e eu tenho essa minha nova proporção. A gente está... Basicamente, esse problema é um problema de 17 dimensões, que são cada um dos conteúdos que a gente está falando, né, e ele, em 850 gerações, ali, ele já está para 100 indivíduos convergindo e obtendo bons resultados. Por que algoritmo genético? Não PSO. Também temos testes, mas a comunicação com o negócio também é interessante. Pensa, a gente está com pessoas da área da saúde. Ele consegue entender muito mais o que um algoritmo genético está fazendo e sentir confiança naquilo do que um enxame de pássaros está fazendo e por que esse enxame de pássaro está me dando a resposta. Então, a gente tem os dois, a gente compara, a gente vê o resultado tecnicamente também, mas toda a parte de comunicação e de confiança, né, de tranquilidade para aquela pessoa que está tomando aquela decisão é importante. Basicamente, a arquitetura do sistema ficou assim. Então, a gente tem a entrada de um médico, e todos aqueles dados históricos que a gente teve, a gente treina o nosso algoritmo de machine learning, nosso LightGBM, e o nosso algoritmo genético, o simulador, ele vai prospectando a nossa população, utilizando a previsão do LightGBM, que para a gente é bem importante que ela seja rápida, exatamente porque ali é a parte mais custosa do nosso algoritmo, e aí a gente gera aquele nosso ranking, né? Como eu falei, a gente pega top 3, 5 ou 10, e a gente também embute algumas regras de negócio ali. Então,
No dado histórico não vai ter que a gente acabou de descobrir, então, na área, acabou de ter uma descoberta de um novo tratamento com aquele medicamento. Historicamente não existe nenhum dado disso, a gente nunca vai recomendar isso. Mas a gente precisa começar a falar disso. Então, a gente consegue ter um mecanismo que a gente consegue dar uns bumps, né, em alguns conteúdos ali, exatamente para que eles possam começar a aparecer mais. Então, basicamente, uma premiação para aquele conteúdo. E a gente acaba tendo essas recomendações para cada um dos HCPs. Para vocês entenderem um pouquinho mais do NBA, fora esse quadradinho, esse módulo do Best Content, aí a gente acaba tendo outros módulos. O Best Channel, eu vou fazer uma visita presencial, eu vou fazer uma visita virtual. Né? O Best Time, olhando os dados históricos, tem dia que a gente viu, meu Deus do céu, se eu tivesse esse dia lá no médico, eu teria ficado triste, porque tipo, tem um dia que foram 7 sales rep diferentes visitar o médico. Ele não atendeu nenhum paciente. Ele só recebeu visita. Não foi mais nada. Então, gente, a gente pode ir em outro dia, o seu colega já está indo nesse dia. E aí, então, temos o Best Time também, então, que é o Best Channel, o Best Time, o Best Content e o RAI HCP também. Né? Então, esse aqui ele precisa de mais visitas, esse aqui precisa de menos visitas. Opa, esse aqui está isolado num canto e a gente precisa também estar visitando ele, mesmo que a logística para ele seja distante. Que tal fazer uma visita virtual? E aí todos esses algoritmos são integrados para gerar essa next best action, né? Qual que é o próximo passo que ele tem que fazer. Ele começou o trimestre dele, o que ele vai fazer amanhã, o que ele vai fazer depois de amanhã. Então, a gente já tem essas recomendações. E eu gosto de fazer também, tipo, muitas delas com IA, mas o primeiro lucro, quando a gente estava fazendo esse problema, a gente pensou, tá, mas qual que vai ser o canal para a gente falar sobre o Best Channel? Então, muitas das coisas que foram simplesmente, por exemplo, esse problema de 7 pessoas, que era simplesmente um dashboard, que a gente deu ideia para o time de engenharia de dados, eles fizeram, entregaram, e aí simplesmente essa informação já ficou visível. Então, antes mesmo da recomendação, simplesmente você tem 7 pessoas visitando o mesmo médico e você colocou que você vai visitar hoje. Você não quer falar com os seus colegas? Então, coisas que às vezes não são IA tecnicamente como a gente fala, mas também trazem um benefício. Aí você pensa tanto para a empresa, mas também para a pessoa que estava sentada esperando para falar com esse médico gigantesco. E agora, um case que acabou de começar. Então, como foi resolvido? Ainda não sei, porque a gente está fazendo. Tá, mas eu quis trazer para vocês aqui para ilustrar que essa é uma detecção de doença rara ocular. Tá? Existe uma doença que é a retinose pigmentar. É uma doença da retina, então é da mesma família de glaucoma, algumas doenças da retina. Só que é uma doença genética, que leva à cegueira, e a gente está começando a descobrir alguns medicamentos, a humanidade está começando a descobrir alguns medicamentos agora para isso. Então, por enquanto, você percebe esse gene ainda, né, pode ser um atestado de que você vai perder a sua visão. Mas, para algum desses casos, algumas farmacêuticas já estão conseguindo tratamento, e para um desses casos de combinação genética que gera, a Janssen também conseguiu acabar de descobrir e homologar um tratamento. Só que essa é uma doença raríssima, raríssima. E muitas vezes o oftalmo, ele nunca pode ser um oftalmo que passa a vida inteira sem nunca ter um caso desse. Aquele que vai pegar esse caso, ele vai pegar um caso da vida dele. A gente tem algum, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem uma doutora que é especialista nessa área, mas o oftalmo que a gente provavelmente vai visitar, ele vai ver aquele caso, daquela pessoa, a vida inteira dele. E quanto antes a gente descobre, mais chance a gente tem desse tratamento surtir efeito. O diagnóstico definitivo ele é feito apenas com exame genético, só que o exame genético é caríssimo e não dá para a gente sair fazendo para todo mundo, ainda mais com uma doença raríssima que praticamente ninguém vai ter. Mas, quando descobre tarde demais, aí mesmo os poucos recursos que a gente tem, né, a pessoa simplesmente não vai perder essa qualidade de vida. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É fazer um algoritmo de alta sensibilidade, né, em detrimento até da precisão, para que a gente tenha isso disponível na mão do médico, com a imagem da foto de retina que ele tirou, e a gente vai olhar e vai ver, com alta sensibilidade, tem chance desse paciente ter uma doença rara, ter essa doença rara. Então, vamos pedir o exame genético? E aí, com isso, é aquele problema que a gente fala que é ganha-ganha. Porque, sim, a gente vai descobrir uma população que tinha doença, mas que não tratava para a companhia,
Mas a gente também, mais importante, está descobrindo aquelas pessoas que nunca iam descobrir que tem aquela doença e nunca seriam tratadas e perderiam a visão. Então, inclusive, esse tratamento pode ser o da Janssen, pode ser os outros que estão sendo descobertos na indústria. E aí, esse trabalho que a gente está fazendo, vocês verem ali, tem umas espículas ósseas. São os tracinhos pretos, tá? Que são os pigmentos que começam a aparecer ali. Tá? Isso aqui é só um desenho ilustrativo de livro, né? Mas para não trazer o dado médico propriamente aqui e o que vai acontecendo com a visão. O mais interessante é que isso começa nas bordas do globo ocular. Então, é a parte que normalmente não é pega quando você tira a foto do fundo de olho. Quando já começa a aparecer na bordinha da foto do fundo de olho mais tradicional, que é a foto só do fundo de olho e não do globo ocular inteiro, significa que já tomou boa parte do olho. Então, a gente tem esse desafio aqui pela frente, né? A gente está partindo pelas técnicas tradicionais de visão computacional, tanto feito em casa, quanto utilizando serviços pré-treinados, e também em parcerias com alguns institutos. E uma estratégia que a gente está utilizando aqui é que é doença rara, então é pouquíssimo dado que a gente tem. E a gente sabe que Deep Learning e visão computacional pede muito dado. Então, basicamente, o nosso algoritmo está em camadas. A gente tem mais imagens de olhos saudáveis e de olhos com outras doenças de retina. Então, a nossa ideia é basicamente descobrir: esse olho não é saudável e esse olho tem uma doença que não é doença comum. Tem alguma coisa nesse olho. Aí, a partir desse subset menor, a gente pretende tentar prever a retinose pigmentar, mas mesmo que a gente não só a retinose pigmentar, mas a gente já tem olho. Esse é um olho que ele não tem aquelas doenças tipo glaucoma tradicional e ele não é saudável. Então, oftalmo, dá uma olhadinha com mais cuidado que pode ter alguma coisa aí. E aí a gente pode seguir investigando. Foi uma passada em algumas coisas que a gente tem feito aqui. O nosso time, né, espalhado pelo globo inteiro, tem mais muitas coisas interessantes de desenvolvimento de medicamento, desenvolvimento de onde que a gente vai testar a vacina, por exemplo, para a gente ter conseguido aquele resultado rápido que a gente conseguiu, mas todos os outros casos que agora estão com a Kenvil. Mas quis trazer cada um desses casos para a gente poder mostrar um pouquinho de como a gente, utilizando ciência de dados e inteligência artificial, está transformando esse mundo mais saudável em realidade. Muito obrigado. Oi. Bom, pessoal, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas a gente tem aí um slot para encaixar algumas perguntas. Caso alguém tenha aqui perguntas, já vi o VJ aqui levantando. Se outras pessoas tiverem, doutor Arodoli também. Vamos lá. Alexandre, obrigado pela palestra, muito boa, sobre as experiências do Johnson. A minha pergunta é sobre otimização, fazer o trade-off entre maximizar o lucro e maximizar o número de próteses. Pode haver um caso, um cenário, que prefiro sacrificar prótese do que lucro? Como é que vocês fazem essa decisão, dependendo do resultado? Maximizar o lucro e maximizar a quantidade de cirurgias atendidas. Sim, no cenário ali, exatamente o W na função objetivo, a função objetiva ela é multi-objetivo e, basicamente, ela tem, se você olhar isoladamente, tem um que é maximizar o profit e outro que é maximizar as cirurgias atendidas. Tá? Então, a gente põe o W na frente, é aquela estratégia de machine learning, então, um lado é o W, o outro é 1 menos o W, então, você pesa ali. Se você colocar para 100%, você está zerando um dos termos, né, e deixando 100 e vice-versa. O que a gente faz? Tomar essa decisão programaticamente no algoritmo de otimização matemática, ela vira uma caixa preta inexplicável e que a gente não tem visibilidade. Então, o que a gente pega? Com isso, a gente pega e joga essa decisão para fora do algoritmo escondido. E a dificuldade de você, às vezes, automatizar uma coisa dessa é que você está... não, a pessoa tomou essa decisão e aí você toma o automático dela aprendendo. Então, você vai tomar ela em escala ainda. Então, ao jogar para fora, sempre quando eles rodam os cenários, a gente roda os diversos níveis de cenário. Então, o 100, o 25, 50, 75 e 0, e eu falei em ordem contrária. Né? E aí ele tem o resultado da alocação para cada stocking point para todos esses cenários.
E aí essa decisão não é tomada tecnicologicamente. Existe tudo que eles vão fazer, tem um board, que é a equipe de planejamento, a equipe de marketing, a equipe de credo. Então, aí senta nessa mesa toda essa equipe junto, e aí eles planejam, vamos comprar tantas para o ano que vem. Né? Budget, tipo, o que dá para comprar, o que a Anvisa também libera, e aí essa decisão é tomada conscientemente por todas as pessoas, e assim, eu já vi vários casos, na hora que você olha o dado histórico, você tem vários casos de prejuízo, prejuízo, lucro, prejuízo, isso. Mas é human-made, né? Mais alguém? Bom, muito obrigado pela palestra aí, Alexandre. Meu nome é Haroldo de Campos Velho, eu sou pesquisador do INPE, professor aqui do curso de Computação Aplicada. Bom, uma pergunta, né? Essa pergunta de otimização do VIDE, eu acho que é muito boa, só que tu mencionaste o PSO e o algoritmo genético, mas mencionaste caixeiro viajante, depois mais essa estratégia de decisão, né? Se foi usado sempre a mesma estratégia, né? Por exemplo, aqui a gente tem, para citar aqui, tem vários desses algoritmos, né? Já que tu falou em aves aí, né? E quando alguém me apresentou o PSO, eu disse, tá bom, estão voando, estão. Tem turbulência aqui que está levado em consideração? Não, não tem, então vamos botar. E outra coisa é o seguinte, essa estratégia do algoritmo genético, bom, tem epidemia ou não tem epidemia? Não, não tem. Então vamos botar epidemia. E assim a gente vai... E é engraçado que essas coisas vão melhorando o resultado da otimização. Esse é um comentário. Mas as minhas perguntas são o seguinte, uma pergunta digamos assim, mais técnica, né, que o pessoal usa, né, antigamente, mais tradicionalmente, antigamente, entre aspas, aí, na química computacional, na descoberta de novos fármacos. Eu queria saber se tu tem alguma informação, se a parte de IA, como é que está a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial também aí nessa descoberta de fármacos, inclusive que hoje em dia tem o Physics Informed Neural Network, ou coisa desse tipo, né? E a outra era uma pergunta que talvez interesse aqui também a nossa pós-graduação e talvez uma interface com vocês, como é que é feita a seleção para esse tipo de atividade, o perfil profissional, e se isso, de uma vez, não, esse cara é bom, é inteligente, e parece que a gente dando trabalho para ele é um cara que aceita desafio. Isso me interessa. Então, o treinamento eu faço em casa. Como é que fica essa parte da seleção? Essas são as duas questões. Obrigado. Indo para cada uma delas, primeiro, a parte do MWrite do Vector Studio são problemas de otimização matemática. Então, a gente desenvolve um modelo, escreve um modelo matemático e põe num solver, né, de mercado. O primeiro é um MIP, né, Mixed Integer Problem, e o segundo é quadrático. Aquele último, como a função objetivo é um algoritmo de machine learning, ou seja, extremamente não linear, a gente não foi para a otimização matemática, a gente foi para a meteurística, e a gente foi em populacional, porque a gente queria dar as várias recomendações. Dá para fazer de outras formas, com que não são populacionais? Dá. Mas se eu já tenho um populacional, fica mais natural. Então, por isso que a gente foi para o populacional. E, sim, acrescentando esses detalhes e tal, a gente vai usando. Por isso que o algoritmo, aquilo que eu falei, a gente utiliza as bibliotecas, open source, a gente utiliza os serviços pagos, a gente faz muita coisa homemade também para conseguir personalizar. Da parte... Opa, que era... Da parte de fármacos, né? Isso, a parte de fármacos, né? Da parte de fármacos. Sim, a Johnson utiliza a parte de fármacos. Por exemplo, isso já é informação pública, né? A Johnson publicou que, para o desenvolvimento da vacina do Covid, a gente fez 2 usos de data science. Teve um que foi o uso de machine learning específico para decidir como que ia ser exatamente a molécula, o spike, né? Que nossa vacina é baseada em spike, como que seria ali. Então, teve aqui o uso ali. E um outro uso também interessante, que a gente fez uma análise, mais análise de data science, não de machine learning, de onde que seriam os melhores lugares, de acordo com onde estouraria as próximas ondas da Covid, para fazer os testes. E um dos lugares que a data science escolheu, foi exatamente na África do Sul. E a gente estava exatamente começando os testes, bem naquela fase que você... Porque, basicamente, é um teste AB, né? Um teste de hipótese farmacêutico. Então, quanto mais exposição você tem ali, mais amostras você teve de pessoas que teve sucesso ou não da vacina, e você consegue provar cientificamente se é válido ou não.
Então, a gente previu que o próximo surto seria aquele na África do Sul, e a gente foi testar lá, enquanto estava o teste, infelizmente, teve o surto mesmo, e aí a gente conseguiu uma amostra muito grande, por isso que a Johnson, por exemplo, foi uma das primeiras a conseguir aprovar, porque a gente testou no lugar certo que precisava ter testado. Obviamente, tudo foi comunicado para as autoridades e que estavam cientes, né, mas a gente estava naquela realidade. Então, são os dois usos, né, tanto para desenvolver a molécula, o spike não foi escolhido, mas o farmacêutico, né, o nosso pesquisador, ele teve o auxílio de machine learning para a escolha, e a população aonde o estudo fármaco seria feito também. De química é competitivo com o que a gente tem já desenvolvido na química computacional? Como é que está nesse desenvolvimento aí, essa competição? Sim, a gente tem, inclusive, várias parcerias com universidades, principalmente lá fora, e aqui também a gente está querendo criar cada vez mais, inclusive aqui com o próprio Instituto. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais de cada um dos detalhes, né, de acordo com as formações já públicas que a gente tem para o desenvolvimento do fármaco. E, para participar, seria um prazer ter vocês cuidando com a gente, né, do mundo, uma pessoa de cada vez, né, sendo vital. A gente tem alunos aqui, então, a Ellen aqui, que fez o vínculo da gente, fez iniciação científica com vocês. A gente tem, por exemplo, o Matheus Mariano, que trabalha lá com a gente, que fez após aqui, a Didi, que criou a área de Data Science comigo lá, e com o Wesley. Aqui, eu venho do mundo acadêmico, então, ainda me considero por mais que esteja no mercado, né? E por exemplo, dos nossos estagiários que recém-formaram e foram, né, todos foram até efetivados, todos eles estão entrando no mestrado agora. Então, a gente incentiva, acho que no time de Data Science, ou já é mestre, ou todos eles estão entrando. Então, mas a gente não exige isso. Então, temos pessoas lá. Uma dessas entregas foi feita por um menino ali, que está na faculdade ainda, mas já foi até efetivado, e a gente ensinou. Então, ensinamos a programar, ensinamos machine learning, a pessoa tem gosto, tem talento, principalmente esforço, e vamos lá. Assim como eu já cheguei para a Johnson com o mestrado feito e estou contribuindo. Então, temos todos, assim, pessoas que querem salvar vidas, podem vir com a gente. E vir com a gente para trabalhar lá, mas vir com a gente também para trocar ideia fora. Então, a gente faz que nem a gente está vendo aqui, a gente vai em algumas universidades, né, trocar, porque faz parte do terceiro parágrafo do nosso credo, de devolver isso para a comunidade também. Então, sim, o convite está explícito aqui, está feito mesmo, mas o convite para trocar ideia e você perguntar o que eu queria aprender, estudar mais e tal, e como que eu linko a pesquisa espacial com a saúde, chama no LinkedIn ali, que também vai ser um prazer também. E não só em Data Science, em todas as áreas a gente segue bem essa política. Ok. Alexandre, excelente o teu trabalho aí, viu? E isso é importante realmente acho que para o mundo mesmo, como você vem colocando. As perguntas, a maioria das questões que eu tinha já foram respondidas, né, pelas perguntas dos dois professores, mas fiquei com uma dúvida. Eu acho que nos seus descritores você não inclui o paciente que você utiliza como nome. Você para numa classe médica. Estou certo disso? Certo. Isso, os seus algoritmos não vai ter uma resposta diferente se você caminhar um pouquinho mais para dentro e ter uma resposta direta com o paciente. Eu explico por quê. Muitas das vezes, vou colocar por mim, o médico pergunta, o remédio que você tomou te deu alguma reação? Eu digo não. Mas lá atrás, lá no meu conceito, eu tive uma dor de cabeça que eu não coloquei naquele momento. E essa variável, eu acho que vai te dar uma resposta diferente do que você tem como ali. Acho. Mas teria que estar fazendo um estudo. E a segunda questão, já para colocar, rapidamente, o quanto a Anvisa está caminhando contigo nesse sentido. Porque não tem uma legislação específica, porém, tem uma resposta muito grande na sociedade se, por acaso, ocorrer uma falha no teu processo. Exatamente. Bem, você respondeu, de certa forma, a primeira pergunta com a segunda. Como aquele cientista, como o aluno de iniciação científica, entendeu? O coração pulsa assim, pega tudo e põe aqui dentro, entendeu?
Mas como o profissional que está aqui com o crachá da Johnson, a gente tem essa responsabilidade. Porque o aluno de iniciação científica só fez lá e você nem publica o artigo necessariamente. Né? Você mostrou para o seu orientador e depois ele vai consertar o seu trabalho. Né? Falou, cara, você não pode fazer isso. Né? Mas, sim, acredito que a gente conseguiria os dados de paciente botar para dentro para o algoritmo seria interessante. Mas alguns casos, por exemplo, naquele problema do PSP, de certa forma, a gente está com o dado do paciente. A gente teve a própria voz do paciente descrevendo o sintoma dele, né, e o nível de ajuda. Então, é um caso. Mas, por exemplo, no problema, naquele último que eu mostrei do NBA, que é uma visita comercial, naquela parte ali, eu nem posso. Entendeu? Então, assim, nem posso e nem quero. Porque de alguma forma, a gente está mostrando um artigo para o médico compreender, mas que é feito por um profissional de linha comercial. Então, eu não vou misturar com dado de paciente aquilo. Tá? Então, tem todo esse cuidado ético mesmo da mistura. Inclusive, o Lake que tem aquilo nem tem dado de paciente. A gente não encosta dado de paciente nele. E quando a gente mexe com dado de paciente, tipo esse do PSP e esse último do olho, né? Então, por exemplo, esse do olho a gente está fazendo tudo com dados públicos, de biblioteca pública e parceria inicialmente, e depois a gente, né, que vai pegar aqueles algoritmos que já está mais bem treinado para a gente ir para a imagem mesmo né, de pessoas. E tudo isso é anonimizado, você não pode saber quem é, você não pode saber de onde que veio, você não pode saber etnia. Então, são pouquíssimas pessoas que têm acesso a um servidor, por mais que já é seguro no ambiente empresarial, mas é pouquíssimos, um servidor muito mais seguro ainda por estar com aquele dado, pouquíssimas pessoas que têm acesso ao dado anonimizado, que seja. Né? Então, temos todo um cuidado desse. A própria alocação no hospital ali das próteses. A gente não é de fácil você falar qual foi o hospital que teve a cirurgia. Não, porque a partir do hospital que teve a cirurgia, você consegue, talvez, chegar num paciente. Né, o departamento comercial não tem acesso àquela informação, porque ele não vai a gente não vai fazer um lobby. Nosso objetivo é salvar vidas. E a gente caminha junto com a Anvisa, né, aqui no Brasil, mas é uma empresa americana, então tudo que a gente faz é fiscalizado pelo FDA também, e a gente é a Latin America, por mais que a gente faz projeto global inteiro, que nem vocês viram aqui no Inventor Studio, que é o mundo inteiro, mas então cada uma das agências reguladoras de cada lugar, todo o procedimento é fiscalizado por ali e as auditorias internas. Então, gente, a gente está com o tempo um pouquinho corrido, mas eu novamente gostaria de agradecer ao Alexandre, pedir uma salva de palmas para ele. E a gente vai dar continuidade aqui no evento com a próxima palestra do Gabriel e da Vanessa Weber, do canal Código Fontes TV.